Bora falar de futebol? Bora falar da importância da recuperação de Mike, hein? Lateral direito do Palmeiras, jogador que é muito importante para aquele lado do campo em comparação às outras peças daquela posição. Eu não tenho dúvida disso e vou explicar o porquê agora nesse vídeo aqui no canal do Fragoso. Para a galera que está chegando agora no canal, prazer! Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Me dá uma moral, quero chegar em 60 mil inscritos logo, já a placa de 100 mil, hein? Se inscreve no canal se você não é inscrito, clica em inscrever-se aqui. Além disso, clica no sininho, esse sininho aqui ativa a notificação para você sempre receber quando pinta vídeo aqui no canal do Fragoso. Além disso, me dá outra moral, clica no botão do joinha, tá? Do like, que é muito importante, assim como o botão do hype. Eles mostram para o YouTube que o vídeo é bom e o YouTube manda para mais gente. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo sobre o vídeo. Algo a discordar, algo a concordar, algo a agregar, fique super à vontade, o espaço é todo seu e debata com a galera aqui embaixo que tem muita opinião boa também. Show? Bom, sobre o tema do vídeo, né? O vídeo de ontem falou sobre a importância da recuperação dos dribladores no Palmeiras para a sequência, para a reta final, para essas últimas partidas que serão decisivas na luta pelo título brasileiro. A importância dos dribladores é indiscutível, tá nesse vídeo, e eu citei o Estevão, naturalmente, craque revelação do campeonato, o cara que pode botar fogo num jogo desde o começo da partida ou entrando ao longo do confronto. Estando recuperado, preferencialmente bem fisicamente, é evidente que ele vai fazer toda a diferença. E o Dudu, que também é um driblador, também tem essa característica, apesar de estar com a cintura ainda um pouco dura, muito por conta da recuperação de lesão gravíssima que sofreu, além, evidentemente, também dos poucos minutos que tem tido nessa recuperação gradual e entrada em campo, mas já mostrou que pode fazer a diferença com dribles e movimentos curtos. Claro, driblar é um dos recursos, uma das ferramentas, mas é uma ferramenta muito utilizada por aqueles que atuam nas pontas, não é? Quando a gente olha para os apoios que esses caras vão ter, a gente tem que olhar para o lado direito do Palmeiras e perceber que o Mike tem tudo para potencializar os caras que estão daquele lado com ele. Diferentemente de Marcos Rocha e de Giai nesse momento. Explicando, hoje ele é o melhor lateral direito do Palmeiras. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, se estivesse bem fisicamente, no vídeo pré-jogo que eu falei do duelo entre Palmeiras e Red Bull, eu disse, o Mike seria o meu titular. Se estivesse bem fisicamente e eu fosse o treinador, ele seria a peça titular. E o Mike se torna ainda mais necessário para essa sequência que vai ter pela frente, muito por conta dos cenários das equipes. Quando a gente olha para a reta final de campeonato, todo mundo está fazendo conta. Todo mundo está colocando na ponta do lápis aquilo que precisa fazer de pontos para alcançar certo objetivo. E aí, nesses momentos, muitas equipes começam a falar: contra esse time aqui, que está na ponta da tabela, que está lutando pelo título, um pontinho, se pintar, é para se comemorar. Foi assim, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino é uma equipe que luta contra o rebaixamento, mas não está enforcada, não está desesperada a ponto de falar: preciso vencer todos os próximos jogos. Sendo assim, mesmo em casa, fim de jogo 0-0, o time do Red Bull Bragantino comemorou o resultado. O torcedor do Red Bull Bragantino comemorou o resultado. Porque o resultado acontece diante de um candidato ao título que praticamente não tropeça. Sendo assim, muitas equipes vão jogar bem cautelosas contra o Palmeiras. E com esse jogo mais cauteloso, claro, o Palmeiras vai precisar de mais ferramentas ofensivas. Hoje, o Marcos Rocha entrega quais ferramentas ofensivas? Vamos falar um pouquinho do que ele conseguiu fazer no ano? De um modo geral, o Marcos Rocha, nas ferramentas ofensivas, entregava lançamentos, entregava ligações diretas, entregava passes longos nas costas da zaga. Houve costas de zaga contra o Red Bull Bragantino? Não houve. O próprio Pedro Caixinha explicou na entrevista coletiva que imaginava o Palmeiras usando as suas costas e por isso baixou as linhas, marcou de maneira diferente,
tirou esse espaço. E o Palmeiras teve de trabalhar de uma maneira diferente. Quando a gente olha para o Marcos Rocha, ele não tem o que o Mike tem. Quando a gente olha para o Giai, ele até tem ultrapassagens. Ele até tem uma característica de chegar em velocidade e recompor em velocidade. Algo que o próprio Marcos Rocha já não tem mais. No momento em que ele ultrapassa em velocidade, ele não consegue recompor em velocidade. E é absolutamente natural por conta da força da idade. O Mike consegue fazer isso. O Giai consegue fazer isso. E aí vem o porém do Giai. O Giai, ele está em adaptação no futebol brasileiro e, quando a gente fala em adaptação no futebol brasileiro, é até no número de minutos que ele tem em campo. O Giai não é um cara que está com sequência o tempo todo em campo. O Giai é um cara que, nos últimos jogos, apareceu e, como todo jovem em adaptação, ainda mais fora do seu país, fez 2 bons jogos e no terceiro oscilou. Foi mal. Justamente por isso, numa reta final de Brasileiro, onde cada erro vai contar, cada deslize vai pesar e o mental precisa ter casca para lidar com isso, o Giai talvez não seja a principal peça. O Marcos Rocha teria esse mental mais firme. Só que ele não tem esse movimento de acelerar e recompor como tem o Mike. Além disso, ele tem o passe longo como característica desse ano que muitos times vão impedir. Enquanto o Mike tem a ultrapassagem, tem a jogada de linha de fundo com recuperação, algo que esse triângulo com Estevão e Richard Rios pelo lado direito tem tudo para funcionar. Porque é na aproximação e no drible que o Palmeiras vai conseguir trocar passes rápidos e quebrar uma linha, ou tirar marcações duplas com ultrapassagens, tanto de meia quanto de lateral, permitindo ao jogador do drible o mano a mano. Você precisa de velocidade, você precisa de agilidade, tanto para avançar quanto para recompor. Deu para entender? Sendo assim, a recuperação do Mike é muito importante. É um jogador que chega à linha de fundo, é um jogador de cruzamento, é um jogador de velocidade de ocupação de toda a faixa de corredor lateral. Diferentemente do Marcos Rocha, e é um jogador de regularidade, cascudo, multicampeão, adaptado aos companheiros para lidar com toda essa pressão nessa reta final de Campeonato Brasileiro, ponto a ponto com a equipe do Botafogo. Claro que eu quero a sua opinião aqui sobre a relevância e a importância dessa recuperação do Mike. Você está confiando no Giai para essa reta final, se você fosse o técnico Abel Ferreira? Você confia mais no Marcos Rocha nessa reta final, que é multicampeão, nessa reta final para lidar com a pressão, se você fosse o Abel Ferreira? Ou você também entende que o Mike é a peça a ser recuperada nessa data FIFA para fortalecer ainda mais o lado direito do campo, com a recuperação também do Estevão e com o Veiga crescendo de rendimento apesar do jogo mais fraco contra o Red Bull Bragantino? Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, claro que eu quero o seu comentário, eu vou ler, vou dar uma olhada, talvez consigo responder alguns também porque são muitos comentários e é evidente que eu espero também a sua inscrição, o seu clique no sininho, o seu like, o seu hype e você espalhando o canal do Fragoso para debater muito sobre futebol. Combinado? Bora falar de futebol!